Olá, quinto ano. E aí, vocês gostaram do assunto? Eu adorei. Agora a gente vai fazer a nossa correção, beleza? Então vamos começar com o manual da página 43 a 50. Aquelas perguntas que estavam soltas. Tem assim: derrube no chão de uma grande altura uma borracha com a extremidade que você usa para apagar apontada para baixo. O que aconteceu? Foi o que eu expliquei. A borracha caiu no chão, pode até ter quicado por causa da elasticidade, mas voltou a cair por causa da gravidade, beleza? Como você responde à pergunta de Urbano? A força da gravidade que a Lua exerce sobre as águas da Terra, beleza? Que ele pergunta qual é a relação entre a Lua e as marés, é a força gravitacional que a Lua exerce sobre as águas. Eu falei isso na aula, se você escrever um pouquinho diferente, não tem problema nenhum. Quarto, você conseguiria dar outros exemplos em que os efeitos da corrente elétrica passam a ser percebidos por nós? Então, chuveiro elétrico, secador, ferro de passar, ferro, né? Então, tem várias. Aqui, deixa eu ver. Pronto. Eu pedi para você não fazer o experimento, mas eu queria que a gente fizesse junto isso aqui, porque ele é legal, tá? No quadro abaixo, assinale X para o resultado de cada teste. Quais são desses elementos? Régua de madeira, régua de plástico, moeda, tecido, barbante, clipe e borracha. Qual deles tem um bom poder de conduzir eletricidade? Moeda e clipe. Por quê? Porque eles são feitos de metal, beleza? E os que não conduzem corrente elétrica, ou pelo menos eles não são bons condutores de corrente elétrica, fica aí a madeira, o plástico, o tecido, o barbante e a borracha, beleza? Pronto. Qualquer coisa você dá o pausa e continua. Aí aqui ele pergunta aqui, né? Depois de realizar o experimento, pude observar que em um circuito elétrico, os bons condutores elétricos permitem a passagem da corrente elétrica para que a lâmpada acenda, tá? O material de que são feitos os bons condutores assinados acima é o metal, tá bom? Aí eles continuam. Eu vou logo para a pergunta. Tem assim: discuta com os colegas o seguinte: se houve uma transferência de calor de um corpo para o outro, isso significa que a temperatura do pão de Urbano aumentou ou diminuiu. Bom, com o tempo a temperatura ela diminui. Então aí é botar: com o tempo a temperatura diminui. Então o calor, ele, se não for isolado, a tendência é ele se dissipar e para o ar e aquela matéria que estava quente passar a ficar fria, tá bom? Primeiro, letra A. Qual corpo, chocolate quente ou colher de metal, transferiu calor para o outro? Bom, o chocolate quente transferiu calor para a colher de metal. Eu fui muito clara na aula já, né? Ao transferir calor, houve mudança de temperatura para ambos os corpos. Qual dos dois foi resfriado? Sim, houve uma mudança de temperatura nos dois corpos e o que foi mais resfriado foi o chocolate quente. Ele foi mais resfriado porque ele liberou calor para o ambiente, beleza? Agora vamos para o caderno de atividade, página 10 e 11, tá? Vamos lá. Aí ele diz: assinale um X nas afirmativas corretas sobre matéria. Então, a mais correta aí é que a matéria ocupa um espaço físico, tá certo? Nesse sentido, a palavra espaço está diretamente relacionada ao volume do material, tá certo? Aí ele diz: a palavra sublinhada é definida como volume. Dê exemplos de como podemos medir e perceber essas propriedades, né? A propriedade do volume. Um exemplo é quando você deixa o copo bem cheio, tasca gelo e a água começa a transbordar, tá? Isso é um bom exemplo de volume. Veja o que a Keira comprou para a sua casa. Olá, Massaru, comprei uma balança para podermos nos pesar em casa. Letra A. Qual é a unidade de medida usada nesse tipo de balança? Quilogramas, né? É o que a gente usa nas balanças. E qual é a grandeza física medida na balança? O que é que a balança mede? Ela mede a nossa massa, tá certo?
há algo errado na fala de Akira, qual seria o jeito correto ao se referir à utilidade da balança? Medir a massa. Por quê, minha gente? O peso está diretamente ligado à gravidade, beleza? Pronto, meus amores, por hoje é só. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.